Oi, gente, tudo bem? Bom, como a gente havia falado, né, fazer uma videoaula para vocês, o professor está se aventurando aí nessa de fazer uma gravação através do Oca, né, trazendo para vocês algumas explicações adicionais sobre um assunto que nós já vimos, mas que está entre os assuntos que foram trabalhados, né, a respeito de estratégia, que é a análise de SWOT. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, né, que são a famosa matriz FOFA, que fala de fraquezas, forças, oportunidades e ameaças dentro do ambiente organizacional. É importante salientar que a análise de SWOT faz parte do planejamento estratégico de uma empresa. Então, quando ela está estabelecendo seus objetivos estratégicos, né, ela tende a fazer uma análise de SWOT, ou é interessante que no planejamento estratégico seja feita essa análise de SWOT. E aí a gente está mostrando alguma coisa a vocês dentro dos assuntos da disciplina de Introdução à Administração. Então vamos ver algumas características a respeito da análise. Tá? Ela faz parte do planejamento estratégico de uma organização. Usa-se o SWOT apenas após a determinação da missão, das metas e objetivos da organização. Porque dentro do planejamento estratégico, como etapas do planejamento estratégico, nós temos o estabelecimento da missão, que é a razão de ser da organização, aquilo para que ela existe, né, que é algo discutido entre todos os participantes do trabalho, do exercício de planejamento estratégico. É algo que eu acho que ficou faltando falar para vocês, mas assim, quando a gente fala em planejamento estratégico, não é que nós apenas façamos isso com, por exemplo, o corpo de diretores, com os donos da empresa. O ideal é que no planejamento estratégico eu junte pessoas de variados níveis organizacionais e de variados setores. Então, de tal forma que eu possa ter uma visão mais ampla possível, né, dentro daquilo que a gente trabalha no planejamento estratégico. Então, nesse trabalho, você estabelece missão, valores, objetivos, diz para onde a empresa pretende ir, aquelas estratégias que a gente já falou de crescimento, né? Se a gente vai ter uma estratégia focada em controle de custos, em diferenciação, em exploração de nichos de mercado. Então, é isso que a gente tem no planejamento estratégico. Aí ela pode ser feita por indivíduos ou por equipes. É mais interessante que seja feito por equipes. Não é interessante que esse seja um trabalho individual. O planejamento estratégico, na realidade, não é um trabalho individual. Ele precisa ser um trabalho compartilhado, um trabalho discutido. E, da mesma forma, análise de SWOT. Então, inicia-se a partir dos dados da análise ambiental. Quais são os seus benefícios? Ela é simples, tem custos menores, maior flexibilidade, a capacidade de integração e de colaboração. Desde que o trabalho seja feito da maneira correta, bem orientado, então a análise de SWOT ela traz esses benefícios para a empresa, né, associado a um bom planejamento estratégico de forma a estabelecer as vantagens competitivas para a organização. E aí quais seriam as 4 categorias da análise de SWOT? Ela é baseada em 2 conceitos, né, o interno e o externo, positivo e negativo. Então, forças e fraquezas existem dentro da empresa ou em seus principais relacionamentos com participantes de sua cadeia de valor, fornecedores ou consumidores e clientes. São significativas apenas quando facilitam ou impedem a organização de satisfazer uma necessidade do consumidor-cliente e devem focar os processos gerenciais ou as soluções que sejam importantes para atender às necessidades do consumidor-cliente. Em termos de oportunidades e ameaças, envolvem os assuntos que ocorrem nos ambientes externos da organização, não devem ser ignoradas à medida que a empresa ou organização se envolve, né, no desenvolvimento das forças e das capacidades por receio de criar uma organização eficiente, mas que seja ineficaz, e podem decorrer de mudanças nos ambientes competitivo, sociocultural, político-legal interno da organização. O que a gente está dizendo com isso? Lembra-se que a gente falou sobre eficiência e eficácia. A gente disse que eficiência seria você procurar fazer mais com menos, organizando bem os recursos produtivos da organização, de forma a obter redução de custo, máxima produtividade e efetividade, né? E a ideia de oportunidades e ameaças é algo que a gente identifica no ambiente externo da organização. Então, são coisas que você não deve ignorar na medida em que eles podem atingir a organização. Daqui a pouco a gente vai falar que aquilo que
num momento pode ser visto como uma ameaça, em outro momento pode se tornar uma oportunidade, ou mesmo num mesmo momento, quer dizer, uma mesma situação. Eu posso identificar algo que vem acontecendo a partir do ambiente político, socioeconômico, cultural, mudanças demográficas, mudanças diferentes que a gente vai encontrando, a gente vai chegando e lidando com ele a partir de uma análise, né, de modo a que a gente identifique aquilo que é efetivamente uma ameaça ou aquilo que pode se tornar uma oportunidade. Ok? Bom, forças potenciais internas e fraquezas potenciais internas. Então, entre as forças, recurso financeiro abundante, alguma competência que a empresa tenha que é distintiva de outros concorrentes, se ela for bem conhecida como líder de mercado, se ela tem economia de escala, ou seja, se eu consigo produzir de um modo a ter custos baixos e conseguir ter um bom retorno por unidades produzidas, se eu tenho tecnologia própria, processos patenteados, custos mais baixos, boa imagem de mercado, talento gerencial superior, habilidades de marketing melhores, qualidade de produto, parcerias com outras empresas, boa experiência em distribuição e comprometida com os funcionários. São forças potenciais. Veja que o nome é sempre potenciais. Não quer dizer que necessariamente elas sejam as maiores forças ou fraquezas, mas são elementos que a gente pode identificar como sendo trazendo benefícios ou trazendo prejuízos às organizações. As suas fraquezas: uma falta de direcionamento estratégico, poucos gastos em pesquisa e desenvolvimento, linha de produtos muito estreita, distribuição limitada, custos mais altos, produtos desatualizados, problemas operacionais internos, imagem de mercado fraca, experiência da administração limitada e funcionários mal treinados. E aí, quanto a oportunidades e ameaças externas, crescimento de mercado rápido é uma oportunidade, as empresas rivais são complacentes, ou seja, não se preocupam tanto numa posição estratégica mais agressiva, abertas aos mercados estrangeiros, uma empresa rival está passando por dificuldades, são encontrados novos usos do produto que essa empresa, que a sua empresa fabrica, boom econômico, desregulamentação, nova tecnologia, mudanças demográficas, outras empresas procurando alianças, alta mudança de marca, declínio de vendas em decorrência de um produto substituto ou novos métodos de distribuição. E são ameaças potenciais: a entrada de concorrentes estrangeiros, a introdução de novos substitutos, ciclo de vida de um produto que pode estar em declínio, mudanças das necessidades, gostos dos consumidores, as empresas rivais adotam novas estratégias, um aumento maior de regulamentação, recessão, nova tecnologia, mudanças demográficas, barreiras ao comércio exterior e mau desempenho das empresas associadas. Então, a técnica de SWOT, ela prevê que a partir esse entendimento de aspectos internos e externos, né, você possa gerar pensamentos estratégicos que possam beneficiar a organização. Então, é importante que, para que a técnica seja mais bem utilizada, as informações devem ser recentes e isentas, suas fontes devem ser idôneas e, tanto quanto possível, desprovidas de algum viés. Todos os participantes devem conhecer os conceitos envolvidos. Pode ser desejável incluir as visões de pessoas de fora da organização e pode se utilizar para fazer a análise de SWOT, brainstorming, focus groups, entrevistas, pesquisas, etc. Deve estar baseada na percepção dos consumidores clientes, não apenas na percepção dos gerentes e gestores. Deve servir como um catalisador para estruturar a geração das estratégias de marketing que produzirão os resultados desejados, e eles não devem ser considerados em termos absolutos. É aquilo que a gente falou: uma oportunidade também pode ser uma ameaça e um ponto forte pode ser um ponto fraco em outro contexto. Então você tem que estar sempre ciente disso. Ela tem 4 tarefas principais: a avaliação de forças e fraquezas, equiparação de forças e oportunidades, conversão de fraquezas em forças e de ameaças em oportunidades, e desqualificação das fraquezas e ameaças que não podem ser transformadas. Então, na análise que a gente tem, né, eu tenho uma conversão aqui, ó, de forças, né, e oportunidades, e uma combinação de fraquezas em forças, né, e de ameaças em oportunidades. Então, eu preciso minimizar ou evitar as fraquezas e as ameaças de forma que elas não atrapalhem
pensamento estratégico. A avaliação das forças e fraquezas da empresa envolve perceber além dos seus produtos atuais, então quais são as mudanças que têm acontecido no mercado, que podem terminar nos deixando para trás. O gerente também deve avaliar os processos gerenciais internos da empresa, porque são eles que são extremamente importantes para atender as necessidades dos consumidores. É como se eu faço um planejamento estratégico no alto nível organizacional e não consigo que o restante da empresa esteja em condições de cooperar com esse planejamento estratégico, eu simplesmente não vou ter sucesso na estratégia que foi pensada. E aí isso envolve oferecer soluções para os problemas dos consumidores em vez de produtos específicos. Você tem que estar sempre com uma visão voltada para o cliente. Certo? Na gestão de processos, a gente entende sempre que a organização precisa ser vista como uma forma interligada entre os departamentos e todos os departamentos trabalhando para atender a necessidade final do meu cliente. A tarefa 2, força mais oportunidade, é igual a uma vantagem competitiva. Então a chave para o sucesso no cumprimento das metas e objetivos da empresa depende muito da sua habilidade em transformar forças importantes em capacidades que são equiparadas às oportunidades no ambiente de marketing, por exemplo. Então as capacidades podem tornar-se vantagens competitivas se elas proporcionarem um maior valor para os consumidores do que as ofertas apresentadas pelos concorrentes. Então o desafio é administrar as percepções do consumidor. Então eu tenho capacidades reais versus capacidades percebidas. Então eu preciso também fazer essa análise, em relação àquilo que eu tenho como vantagem a partir de uma percepção que o consumidor possa ter sobre o meu produto, sobre a minha empresa em comparação aos dos outros competidores. E aí a análise quantitativa da matriz. Cada item pode ser classificado em termos de magnitude e de intensidade. A magnitude, a importância do item aos olhos dos clientes e seu valor positivo. E a intensidade, a classificação da companhia em relação àquele item, que pode ser positiva ou negativa. Então, a quantidade de pontos da escala de medição da magnitude e da intensidade depende da capacidade do analista em avaliar esses itens da maneira mais correta. Que é exatamente o que a gente tem, relacionar os fatores internos a fatores externos. Então, fatorizar, deve-se verificar a sua aplicação e sustentabilidade ao longo do planejamento. Os fatores B devem contribuir no controle de ameaças e ser operacionais. Os C devem ser corrigidos ou eliminados, que são os pontos fracos, e o D, os fatores D, devem ser corrigidos ou eliminados também, que são as ameaças. Entenda que tanto um quanto o outro, nem sei. Às vezes eu tenho mais ingerência sobre pontos fracos, mas não sobre ameaças. Por quê? Porque oportunidades e ameaças estão no ambiente externo. Então, eu tenho mais controle sobre aquilo que é interno, do ponto de vista de uma empresa média. Se a empresa for maior, for mais importante, então ela vai ter mais capacidade de ingerência no meu ambiente, no seu ambiente externo, no seu macroambiente. Mas isso vai depender bastante assim da questão do próprio porte da empresa. A tarefa 3, fraquezas transformadas em forças e ameaças em oportunidades. Então as empresas podem converter fraquezas em forças e mesmo em capacidades, se elas investirem estrategicamente em área-chave e ao vincular a área-chave mais efetivamente. Então, desenvolvimento de novos produtos ou novos mercados, investimento em pesquisa e desenvolvimento, em uma melhor localização, etc. Da mesma forma, as ameaças podem frequentemente ser transformadas em oportunidades se os recursos corretos estiverem disponíveis. Então, um dos principais benefícios do planejamento estratégico de mercado é uma melhor base para as decisões de alocação de recursos. Aí nós devemos identificar alguns passivos importantes. O passivo ocorre quando uma fraqueza reforça uma ameaça e a transformação de passivos é algo prioritário nas organizações. E a tarefa 4, que é desqualificar fraquezas e ameaças não transformadas. Então as principais fraquezas que não são transformadas em forças tornam-se limitações, e aí essas limitações vão se tornar óbvias e significativas para os consumidores e outros grupos que interagem com a empresa. As limitações ocorrem mais frequentemente quando a fraqueza ou ameaça coincide com uma das oportunidades. E as limitações devem ser minimizadas ou evitadas. Então, e uma forma clássica de lidar com limitações é a diversificação do negócio.
Então, se você tiver uma linha mais ampla de produtos, por exemplo, a oferecer, você vai trabalhar com uma gama maior de possíveis clientes, né, com diferentes mercados e diferentes percepções do cliente acerca do seu produto. E aí algumas diretivas da análise SWOT, né? Fique focado. Uma análise única e ampla leva a generalizações significativas. As análises separadas para cada combinação produto-mercado é que são as mais recomendadas, porque uma generalização muito grande não te permite ver nuances específicas de cada um dos produtos ou de cada um dos mercados com que você trabalha. E aí, para facilitar a análise, uma organização pode realizar diversos SWOTs menores para suas unidades operacionais. Então, marketing, finanças, operações, etc., por exemplo, de uma forma a reduzir a complexidade do problema. Então, é por isso que, inclusive, a gente fala que no planejamento estratégico existem a participação de vários setores, de pessoas de diferentes setores, em diferentes níveis hierárquicos da empresa, de forma que eles possam contribuir com as suas visões acerca daquilo que é tratado. Pesquise extensivamente os concorrentes. Então você pode realizar uma análise da concorrência, né? Tipo fazer uma matriz SWOT por concorrente, por exemplo. Embora os concorrentes das principais marcas sejam os mais importantes, a concorrência genérica relativa a produto e orçamento total também não deve ser subestimada. E colabore com outras áreas funcionais. A análise SWOT promove o compartilhamento de informações e as perspectivas interdepartamentais. Esse cruzamento de ideias permite soluções mais criativas e inovadoras para os problemas de marketing. E outras diretivas: examine os assuntos com base na perspectiva dos consumidores, lembre-se sempre da importância dos clientes para as organizações, as crenças dos consumidores sobre a empresa, seus produtos e atividades de marketing eles são muito importantes para a análise SWOT. O termo consumidores deve ser ampliamente definido para incluir clientes, funcionários, acionistas, chamados stakeholders das empresas, né, e outros públicos relevantes. Impressões e expectativas da alta administração podem terminar afetando o SWOT, alterando as percepções dos analistas frente ao ambiente real, resultando em análises mais conservadoras ou mais ousadas. Separe os assuntos internos dos externos e a recomendação é mais importante do que a análise. Ela pode propor soluções, mas por si só não resolve qualquer problema. Uma estratégia é que precisa ser sugerida e implementada. Gente, a gente fez essa apresentação rápida. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar esse material disponível no ambiente, tá? Para que vocês possam ter acesso a ele. Desculpem a falta de profissionalismo do professor, mas a gente vai se adaptando, né? Eu nunca imaginei ser youtuber. Então, muito obrigado pela atenção, valeu mesmo e até a próxima.